1947. A fumaça das batalhas baixou, mas o que sobrou foi um esqueleto de civilização. Londres estava em ruínas, Berlim era um deserto de concreto e Paris passava fome. A vitória na Segunda Guerra Mundial parecia um prêmio amargo. Um mundo quebrado que não conseguia mais consumir. Mas em Washington, o medo não era das armas, era da economia. Se a Europa colapsasse, as fábricas americanas não teriam compradores. Se a fome continuasse, o comunismo de Stalin seria a única saída. Os Estados Unidos precisavam de um milagre, e esse milagre tinha um preço: 13 bilhões de dólares. O que o general George Marshall propôs mudaria o curso da história. Não era um presente, era um investimento. Uma estratégia para reconstruir o mercado global à imagem e semelhança do capital americano. O maior bailout que o mundo já viu. Hoje, vamos dissecar o Plano Marshall. A estratégia de negócios que comprou a lealdade de um continente e selou a hegemonia do século americano. 1947. A Segunda Guerra Mundial havia terminado, mas a paz era uma ilusão. A Europa não era mais um continente. Era um cemitério de fábricas, ferrovias e esperança. De Londres a Berlim, o inverno era impiedoso e as prateleiras estavam vazias. O mundo estava em coma profundo. Mas em Washington, o sinal de alerta não era militar, era econômico. Os Estados Unidos haviam se tornado a maior máquina industrial do planeta, mas tinham um problema fatal. Não havia ninguém para comprar seus produtos. Se a Europa morresse, a economia americana iria junto para o abismo. E havia Stalin. O comunismo soviético avançava sobre o desespero. Para os americanos, a escolha era clara. Ou reconstruíam seus antigos inimigos, ou entregariam o mundo à sombra de Moscou. Foi então que George Marshall propôs o impensável: investir 13 bilhões de dólares para salvar o Ocidente. O Plano Marshall não foi um ato de caridade. Foi a maior estratégia de retenção de clientes da história. Hoje vamos dissecar o negócio que comprou a lealdade de um continente. Ao contrário do que muita gente pensa, o Plano Marshall não foi uma maleta de dinheiro entregue aos governos europeus. Foi algo muito mais inteligente: crédito de exportação. Os Estados Unidos transferiam os dólares, mas com uma cláusula inegociável. Esse capital só poderia ser usado para comprar máquinas, matérias-primas e tecnologia de empresas americanas. Era a jogada de mestre definitiva. Os Estados Unidos estavam financiando os seus próprios clientes. Ao reconstruir as fábricas alemãs e francesas com padrões americanos, eles garantiram que, pelas próximas décadas, toda a manutenção, as peças e o combustível teriam que vir de um único lugar. Eles não estavam apenas salvando a Europa, eles estavam instalando o sistema operacional americano no coração do continente. Mas havia um segundo objetivo, mais sombrio. Stalin estava observando. A pobreza é o melhor solo para o comunismo crescer. Marshall sabia que uma barriga vazia não vota pela liberdade. Vota por quem oferece pão. O Plano Marshall foi, portanto, a primeira grande arma da Guerra Fria. O capital como escudo contra a ideologia. O dólar tornou-se a barreira que os tanques soviéticos não conseguiam atravessar. O impacto foi imediato e massivo. Entre 1948 e 1952, milhões de toneladas de trigo, combustível, ferro e maquinário cruzaram o Atlântico. Onde antes rolavam tanques de guerra, agora passavam tratores Ford. O Plano Marshall não estava apenas limpando os escombros, estava instalando uma nova espinha dorsal industrial. A produção europeia saltou 35% em apenas 4 anos. Foi o nascimento do chamado milagre econômico. Países como a Alemanha Ocidental ressurgiram das cinzas com uma velocidade que assustou o mundo. Mas não era mágica, era padronização. A Europa estava aprendendo a produzir, gerir e consumir como a América.
O Plano Marshall exportou mais do que máquinas. Ele exportou o American Way of Life. Ao reconstruir a classe média europeia, os Estados Unidos criaram o maior mercado consumidor que o planeta já tinha visto. Cada dólar investido na reconstrução de uma ponte em Paris voltava como lucro para uma empresa de aço em Pittsburgh. A Europa Ocidental tornava-se o jardim próspero do capitalismo, um contraste insuportável para a pobreza cinzenta que crescia do outro lado da cortina de ferro. Em 1952, o Plano Marshall chegou ao fim, mas o seu impacto era permanente. Os 13 bilhões de dólares investidos compraram algo muito mais valioso que a reconstrução de pontes. Eles compraram a lealdade de um continente. A Europa Ocidental não era apenas um aliado. Ela era agora uma extensão do sistema econômico e militar americano. Nascia a OTAN e, com ela, a certeza de que o Atlântico era agora um lago de domínio do dólar. No balanço final, o Plano Marshall foi o melhor negócio já feito. Os Estados Unidos evitaram uma nova Grande Depressão, detiveram o avanço soviético e garantiram 50 anos de hegemonia inquestionável. Foi a prova definitiva de que, no jogo do poder global, o capital é uma arma mais eficiente que o urânio. Quem reconstrói o mundo dita as regras do jogo. Mas enquanto a Europa se tornava o jardim dos americanos, no outro lado do mundo, um arquipélago devastado estava prestes a realizar o impossível. No próximo episódio, vamos descobrir como o Japão usou as mesmas lições de capital para superar seus próprios mestres e, por pouco, não derrubar o Império Econômico Americano. O milagre do sol nascente te espera. Inscreva-se para não perder o capítulo onde o aprendiz decide ditar as regras.